Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. No programa de hoje vamos falar sobre empreendedorismo na gastronomia. E estamos aqui com um convidado muito especial e muitas pessoas já conhecem aqui de Porto Alegre, mas daqui a pouco eu vou apresentá-lo. Aqui o nosso papo é sobre empreendedorismo, gestão, finanças, um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. Você pode nos assistir no canal 524 da NET Claro TV e também nas nossas redes sociais. O Papo Certo está no ar. Vem com a gente. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre empreendedorismo na área da gastronomia. E temos um convidado especial aqui para falar sobre esse tema, um empresário, já está há 10 anos com o seu empreendimento, que é o Boteco Vitória. Seja muito bem-vindo, Thiago Bostman. Eu que agradeço o convite e é uma alegria muito grande. O amigo já é um cliente VIP da casa, sempre muito bem recebido no nosso amado Boteco Vitória, e fica aqui até o nosso convite para todos conhecer, quem conhece retornar, e o tapete vermelho sempre estendido, com muita alegria, lutando para entregar muita qualidade, sempre aquele muito bom atendimento, que é o que abrilhanta e faz a casa se manter viva e que todos continuem iluminando, né? Como colocastes aí, graças a Deus já batemos 10 anos, isso é uma grande alegria, né? E que venham muitos e muitos anos. Estamos aí abrilhantando o coração do Jardim Botânico, que é esse bairro maravilhoso. Quem é do Botânico não sai e, e quem conhece com certeza se sente muito bem. Estamos ali, sempre aguardando a todos com muita alegria. Ah, muito obrigado, Thiago, por ter aceito o convite, estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a tua história. Queria que tu falasse um pouquinho para quem está assistindo agora, não conhece o Boteco Vitória, não conhece o Thiago. Como é que foi a tua trajetória até abrir o Boteco Vitória? Bom, resumidamente, tentando dar uma resumida, comecei com atendimento e com o alimento, a gastronomia, nos 13 anos de idade. Dos 13 aos 18, em padaria e confeitaria, auxiliando ali o padeiro e confeiteiro, mas já tive a chance de ir para o balcão atender, e eu entendi que atender bem é um investimento, né? Até um presente de um cliente tu começa a ganhar ali, seja no Natal, então eles vão lembrar quando tu entregar um algo a mais, com certeza tu vai ser recompensado. E aí sou nascido e criado em Guaíba, vindo de Guaíba para Porto Alegre com 18 anos. Dos 13 aos 18 trabalhei lá. 18 anos vim para Porto Alegre para trabalhar de faxineiro, depois copeiro. Aí tive a chance de aprender a trabalhar como garçom. Isso eu fiquei num restaurante que era culinária internacional. E na sequência fui para minha segunda experiência, né, em vida, que foi chegar numa marca que era bem renomada em Porto Alegre, que era o Boteco Natalício. Ali comecei como garçom nessa marca, tive a chance de ajudar a abrir a segunda unidade, aí fui para gerente, ajudei a abrir a terceira unidade, fui para gerente geral, e depois eu vi que a ideia era tentar empreender, né. E eu digo que eu não sou nem empresário e nem, empreendedor, eu sou um aprendedor. Aqui eu também estou para aprender com um amigo, né. E nessa ideia de empreender, eu tive um convite para ter uma sociedade na Expo Inter, do Núcleo de Criador de Cavalo Crioulo. Lá, por 2 anos, eu tive uma churrascaria lá dentro, e foi uma escola, na primeira chance de ir empreendendo e aprendendo. Depois tive uma chance também de aceitar um convite para abrirmos ali uma empresa onde já tinha, na Lime Silva, dentro do Olaria, já tinha uma marca ali que era o Fundiolaria, né? Falou em inverno, tu lembra de fundir, né? Eu fui nesse fundo aí na olaria. Fundiolaria. Então, junto com uma pessoa, a gente comprou o ponto já com a marca, e ali tive a chance da segunda experiência, né? Já tínhamos a churrascaria na Expo Inter,
lá no núcleo de criador de cavalo crioulo, e ali ficamos por 2 anos e meio. Depois essa pessoa voltou para o Nordeste, a gente acabou ali finalizando a parceria, e em 2015, no Jardim Botânico, Rua Felizardo, 445, de esquina com a Guilherme Alves, ali eu tive a chance de abrir o primeiro Boteco Natalício franquia, que depois abriu muitas e muitas franquias, até as filiais foram vendidas e foram franqueadas, e ali a gente ficou por 4 anos com a marca Boteco Natalício, graças a Deus, né? Com a ajuda de Deus e a ajuda dos amigos do boteco que continuaram, né, vindo, a gente manteve a marca aberta, mas depois a gente decidiu trocar, onde nasceu a marca Boteco Vitória. Então a gente vai para 10 anos e meio, que é 4 anos com a marca Boteco Natalício e mais de 6 com a marca Boteco Vitória. Seguimos em frente. Thiago, tu vê muitos restaurantes, bares, botecos em certas regiões. Tu falou aí da Cidade Baixa, né, que é um centro gastronômico. Teve, teve o boteco lá que tu ajudou a inaugurar no Moinhos de Ventos, também tem um espaço que tem vários restaurantes naquela região. Teve uma experiência dentro da Expo Inter, que também tem um núcleo lá de restaurantes, churrascarias, né? E tu empreendeu num bairro Sim. que não tem a tradição de ter muitas, tem o shopping, né, tem a questão do shopping, que eu acho que é uma opção de gastronomia, mas é um pouquinho diferente, né. E como se manter num negócio de gastronomia fora de um eixo gastronômico? Esse foi um dos grandes desafios que deu aquele frio na barriga. Eu já tinha, digamos, 2 experiências, né, na Expo Inter e na Cidade Baixa, mas na Cidade Baixa já, querendo ou não, é um point, passa muita gente por ali. E eu analisando o histórico dos botecos natalícios, nós estávamos, mesmo carregando a marca e sendo a primeira franquia, nós estávamos descentralizando, que era sair, digamos, do centro de Porto Alegre, que é onde tinha o primeiro boteco natalício, saindo do shopping Passeio, que é na Zona Sul, onde chamava muito movimento. Moinhos de Vento já é um point, então nós estávamos tendo um desafio de ir para o bairro. Então esse foi um dos primeiros frios na barriga, mas a veia empreendedora tem que ser ousada, mas essa descentralização de levar para o bairro foi um desafio. Mas o Botânico, né, nos abraçou, e também a gente viu que não só o bairro, o pessoal de outros bairros abraçaram a ideia. E graças a Deus deu certo, né. A Tu gente, e te com muita alegria, segue com a bandeira aberta, né. e tu acha que abrir no bairro foi o maior desafio ou teve algum outro desafio que tu acha que seria importante destacar? Abrir no bairro, acredito que foi o primeiro. E o que deu coragem foi coragem e ajuda da marca, sou muito grato. Aprendi muito dentro da marca Boteco Natalício e tive a chance de ir crescendo. Mas o segundo desafio foi a ideia também de o empreendedor ele se arrisca muito, né. Então, no meu histórico ali, foi literalmente na raça, na garra de tu olhar e tu ver a dimensão do tamanho e não ter 100% o total ali do investimento para tu abrir do jeito que tu quer, da forma que tu queria. Então a gente já abriu conforme pôde. Não tinha toda a estrutura de investimento para conseguir abrir, conforme teria que ter sido aberto. Então eu acho que essa foi a segunda, né. Segundo essa questão O da primeiro frio da barriga foi o bairro, né, totalmente tu olhava para um lado, não tinha nada, olhava para o outro, não tinha nada. Minha vontade era que tivesse 10 restaurantes de um lado e 10 do outro, para que triplicasse o volume de pessoas, de carro passando na rua. Nós estávamos sozinhos no bairro. sabe que tem muitas pessoas que gostariam de estar fora do centro gastronômico, né, e na verdade é uma grande vantagem tu estar no centro gastronômico. É.
E é um desafio grande que o Boteco Vitória acabou superando e sendo a referência de boteco, no bairro e de pessoas que vêm de outros bairros que passam por ali também, que, né, Sim. que é na que gente da Zona Sul que vai pra Zona Norte passa perto do Boteco Vitória, ou faz ali o retorno para Barão do Amazonas ali. Sim. Tem muita gente que passa ali e acaba parando, olhando, né. Temos a sinaleira ali na frente ali, que até ajuda o pessoal a ficar algum tempinho olhando, né, então a gente tenta sempre abrilhantar a frente como vitrine para chamar, aí o pessoal já para, já dá aquela olhada ali, e nós com 10 anos já, 10 anos e meio de casa, muitas pessoas que chegam na casa ontem, semana passada, e acabam dizendo assim: "Eu tô há anos para vir aqui, passo aqui na frente sempre, e é a primeira vez que eu venho". Aí eu já digo: "Não, então muito obrigado pela visita, que seja um amor à primeira vista, que seja a primeira de muitas", mas essa ideia do pessoal passar ali, do bairro ser uma passada, também ajuda, né. E a ideia que eu tinha é que quanto mais estabelecimentos abrissem na frente, ao lado direito, ao lado esquerdo, eu acredito que aquilo ali ia ajudar, porque ia querer chegar de vir a se tornar um point. Tu sozinho, alguns vão querer ficar sozinho num bairro ou numa rua. Não, eu acredito que o bairro, quanto mais ele tiver movimento, mais ele tiver restaurante, mais segurança, mais iluminação e até tu consegue ficar naquela ideia de pensar: "Como é que o pessoal está trabalhando aqui? Vamos tentar sempre dar o melhor". É a concorrência que te ajuda a te puxar para cima. Com certeza, mas também os desafios do dia a dia, com certeza, né. Porque eu vejo o boteco, ele tem, eu vejo muitos negócios que no ramo todos os negócios têm a gente estava falando um pouquinho antes de que muitos negócios fecham nos primeiros 2 anos, nos primeiros 5 anos. No ramo de gastronomia, a gente vê muitas coisas abrindo e fechando, né. Muita gente tem um sonho de ter um boteco, ter um restaurante, ter uma balada, ter um café, e tu vê muitos negócios abrindo e fechando, né, que me entristece muito, né, tu vê que a pessoa botou ali o dinheiro da vida dela É, naquele negócio e infelizmente não conseguiu. Tu já era do ramo, tu sim. trabalhou já do padaria, alimentação, né, depois foi trabalhando sempre nessa parte de com certeza tu teve uma experiência de outros empreendimentos que te levaram até o momento de empreender no Boteco Vitória. Isso tu acha importante ter essa experiência para poder empreender no negócio? Acredito que sim. Todos os dias tu tá aprendendo. Então, com o tempo que eu tinha de ter passado ali, pela faxina, pela copa, garçom, gerente, depois gerente geral, acho que com certeza ajudou para lutar para manter as portas abertas, que já foi, eu digo que o segundo desafio foi ter aberto a casa sem ter 100% do aporte ali, então, eu não escondo, porque tanto eu quanto a esposa, né, a Eliane, que tá aqui nos bastidores, a gente teve que vender carro, vender moto, tive que pegar dinheiro emprestado com a sogra, cunhado, cunhada, tive que ir no banco, né, ir lá e pegar um valor para conseguir colocar ali para abrir as portas. Então isso já foi já um segundo desafio, além de estarmos ali num bairro que não tinha. E tem um outro porém, que deu um frio na barriga, os vizinhos do bairro falar para nós ali que aquele ponto já tinha, acontecido ali o tentar colocar bar, pub, boteco, restaurante. E não tinha dado certo. E nada tinha dado certo. Então, isso daí, tu vir de uma experiência, como tu falaste ali, eu acredito que ajudou bastante, porque tu já tá olhando para o teu colaborador ali, a tua equipe de apoio que tá na faxina, pô, eu já tive ali. Tu olhar para o garçom e
Hoje eu também atuo no atendimento, eu amo essa parte de atender, mas eu já tive lá, né, do lado da pessoa que está fazendo a limpeza, eu já tive na copa, já tive na recepção, Na já cozinha, já passou na na cozinha? cozinha não, a cozinha eu deixo para a esposa, que ama cozinhar, e deixo para nossa chefe de cozinha. Então eu sou até de ir lá e fazer uma sobremesa na mesa, né, mas a parte da cozinha eu já deixo para cada um no seu cada um, então deixo para quem sabe. Não, interessante, né. Mas Mas acho ajudou que bastante. mas acho que tem a questão da inovação, né. Eu vejo muitos negócios que, diante de uma dificuldade: "Ah, meu negócio funciona desse jeito, e desse jeito eu vou continuar". E eu vejo que ao longo do tempo, o teu negócio teve transformações e mudanças. Mudanças de cardápio, mudanças de atrações com música, a questão do inverno, que tem agora os caldos, as sopas. Então, que tu faça um pouquinho dessa questão, dessa necessidade de estar se adaptando, seja a estação, porque tem muitos restaurantes que movimentam muito no verão e no inverno acabam tendo grandes dificuldades financeiras, porque o faturamento cai muito, e eu vejo, no teu caso, se adaptando, né, seja ao momento que a gente esteja vivendo, ou seja, na estação do ano também. Sim. Eu digo que o decorrer da vida é uma faculdade, né. Nessa faculdade da vida, tu vai apostando, e muitas coisas vão dar certo e algumas vão dar errado. Voltando um pouquinho na parte do fundi, ele é sazonal. Então, no inverno, como estamos agora, é maravilhoso, é explosão de venda, explosão de faturamento, É. mas já no verão, o gaúcho não quer comer o fundi no verão. Assim, a gente hoje em dia, que é o empreendedor, tu tem que lutar para criar uma necessidade da pessoa olhar e dizer: "Bateu o frio, eu vou ir lá, porque agora é um momento que cai muito bem uma feijoada". O gaúcho, ele é mais da feijoada no frio, no verão já não. Então a feijoada ela tem que ser colocada no inverno, e nós, pelo volume de venda, como é um buffet e tem todo o cuidado lá com o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, tem o volume de pessoas que não bate, então tu tem que criar a necessidade da pessoa ver o momento, como é os caldos e sopas agora. Quando bate o frio, a gente coloca eles no inverno. O frio foi embora, a gente já tem que retirar. A feijoada também a gente tenta ir colocando ela um pouquinho mais, mas o gaúcho é brabo. Ele sai daqui, vai no Rio de Janeiro ou no Nordeste e come a feijoada com 40 graus. Aqui, se tiver calor, terminou o inverno, a gente já tem que tirar ela. E também aquela necessidade de tu tentar criar eventos, né. Então, hoje em dia a pessoa não vai sair só para ir lá comer e beber. Se tem um atrativo de tu tentar chamar o cliente para pensar: "Eu tenho uma musiquinha ao vivo, então na sexta-feira à noite, eu vou pelo chopp gelado, eu vou pelo alimento, mas eu vou também porque tem uma musiquinha ao vivo". E em um dos ambientes vai ter uma música, ou na quintas-feiras vai ter um festival de sopas e caldos num buffet, no sábado ao meio-dia tem uma feijoada e tem um sambinha. É tu lutar para criar necessidade. É aquele calendário durante o ano, né, que tu já vai te programando ali uns 3 meses antes para tentar, pescar o cliente. E tem essa questão dos eventos, do momento, e agora a gente está em Copa do Mundo. Exato. Também tem essa adequação para poder receber daqui a pouco as pessoas. Esse ano, nessa Copa, os jogos vão ser, pelo menos a primeira rodada, vão ser 19 e 22 horas, eu acho. Às 21h, Exa às 19h. Então vai ser um horário noturno também, então eu acho que vai ser melhor até para o boteco, esse horário que o pessoal vai para um local para assistir com mais pessoas. Exatamente. Acho que tá todo mundo se preparando, né, para entregar bastante qualidade e um bom atendimento. E com certeza, a Copa do Mundo, com os jogos nesse horário, para quem tem restaurante, bar, pub e boteco, ajuda bastante. É tu te programar para
já chamar uma demanda maior de freelancers e preparar para que a casa esteja aberta para que o cliente venha no primeiro jogo e queira voltar no segundo, queira voltar no terceiro, cada local na sua área, mas isso ajuda. A Copa do Mundo ajuda bastante. São vários eventos que eles já têm fixo durante o ano. A Copa do Mundo entrou e já entrou para agregar. Então, eu acho que Tem a vai festa, ser muito bom para festa, todos. festa junina, festa julina. É, esse mês ele tá com bastante coisa, né? Então, eu acho que quem tiver preparado ali, lutando para entregar qualidade transbordante, que é o que a gente sempre fala, que é o que a gente luta no Boteco Vitória para entregar, eu acho que vai ajudar bastante no faturamento, para todos. Ah, e aproveitar esses momentos também, né? Exato, Tipo, tá passando ali, mas eu não vou fazer porque vai dar muito trabalho. Daqui a pouco vou ter que investir mais numa televisão, mais um equipamento. Também tem que fazer investimentos, né? tem que ter. Nós agora, até compartilhasse contigo, a gente já tem lá um televisor de 85 polegadas, né? Agora a gente foi lá e investiu em mais um de 98 polegadas. Então, área externa, tu olha para um lado, vai ter um televisor de quase 100 polegadas, no outro lado um de 85, na parte interna um de 75, no segundo piso, no mezanino, um outro de 75. Então, tem que investir para o pessoal poder conseguir assistir aos jogos e também lutar para se preparar para que não dê deficiência no atendimento. Então, acredito que cada casa tem ali seu time fixo da casa, mas vale a pena investir em um freelance, em um extra, já se preparando, porque não dá para deixar tu enxergar acontecer. Será que vai dar movimento ou não? O empreendedor ele tem que apostar, né? Tu Acho que tem que assim, apostar. a gente tem a questão de apostar e fazer acontecer, Exato. né? Porque, tipo, não é só fazer isso e esperar as pessoas aparecerem, tem uma série de ações de divulgação, eu vejo muito tá ativo as tuas redes sociais, Exato. né, para as pessoas poderem estar acompanhando também o que vai acontecer, Quem não é visto não é lembrado, né? divulgar para as pessoas que estão passando por lá, avisar que vai ter um evento no dia 3, no dia nos dias dos jogos, né. Exatamente. Quem não é visto não é lembrado. E as redes sociais é a vitrine, né? Hoje em dia é a maior vitrine. Antigamente tinha o panfleto, tem até hoje o outdoor. Em tudo que tu puder investir para tu ser visto e ser lembrado, não é gasto, é investimento. Mas a rede social, eu acho que ela é a maior vitrine, é a primeira bandeira que tem que ser levantada, é tu tá ali nas redes sociais. Tem muito empreendedor, e eu até estava falando com um amigo lá de Guaíba, que ele é de uma revenda, e eu dei a dica de ele não deixar os colaboradores fazendo o vídeo, e sim ele ir lá e ele fazer, ele colocar a cara. E eu acho que isso é muito legal, porque tu colocar, te, te colocar na frente da câmera, olhar no olho do cliente ali, tem aquela interação que muita gente gosta de ir lá. Claro que todos têm que te atender muito bem e o pessoal também tem que participar, mas eu acho que é muito importante, independente se a pessoa tem alguma timidez ou não, o feito é melhor do que o não feito. Foi a dica que eu dei para ele. Vai lá e faz o teu primeiro vídeo. Com certeza, quando tu tiver feito 10, 20 vídeos, o último vai estar melhor do que o primeiro. Mas se tu não ir lá e não colocar a cara a Nunca vai tapa, melhorar. não vai melhorar. É a melhora constante, né? Tiago, e hoje tu acompanha algum indicador no teu negócio que tu acha importante no ramo de gastronomia? Tu acompanha, a tua sócia, tua esposa, que acompanham lá para acompanhar o dia a dia, se o seu negócio está sendo saudável ou tem que fazer algum ajuste na nas ações? Sim. A gente, eu digo que tem que ter o pé no chão, tem que levar a empresa a sério. A hora de brincar, e brincar com todo o respeito do mundo, é brincar na hora do atendimento ali, de
de levar um prato, uma bebida com um sorriso no rosto. Mas tem que cuidar com bastante seriedade, né? Lutar para saber comprar, saber precificar e cada dia é uma aula. E a gente sempre querendo buscar a parte de aprender. Eu até indico aqui, e estávamos falando do Wagner Lovato, que é lá da Fox. A gente fez um baita de um investimento de 6 meses com eles. Na área financeira, eles são crânios, são craques. E eles tiveram dentro da nossa empresa, a gente abriu toda essa parte. É uma parte que eu não cuido. Minha esposa ali que está há 17 anos comigo, ela que cuida dessa parte do financeiro e ela que autoriza ali as compras, né? Tem a chefe de cozinha, que é braço de confiança nosso, então ela vai lá e vai fazer a lista de compras, aí já passa pela esposa, que é a esposa e sócia, ela que autoriza ali, e também faturamento não é a certeza que tu tem o lucro. Então, eu até digo e repito, tem algo que eu não esqueço, que eu consegui precificar R$ 1 a mais ali no meu prato. Esse R$ 1 não é a certeza que esse R$ 1 entrou no bolso. Porque se tu vai ali para o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, daquele R$ 1, de repente sobrou ali 30 centavos, 40. E olhe lá. Então, tem que lutar para saber comprar. Agora, se eu conseguir ter os fornecedores como parceiro, fazer os fornecedores conhecer a tua empresa, conhecer a tua história, serem parceiros, né? E tu conseguir um desconto ou em uma certa temporada ali que algum insumo fica mais em conta. Agora na compra eu poupei R$ 1. Então é R$ 1 que não saiu do caixa. Então aquele R$ 1 tá ali. E o dinheiro não aceita desaforo. Tem que ter seriedade, pé no chão e lutar para estar sempre aprendendo. Seja em mentorias, curso, treinamento, na internet mesmo, tu tá em casa, tu consegue assistir ali, né, pelo televisor, pelo celular, um treinamento, um curso hoje em dia, mesmo de longe, tu aprende. Mas a nossa última experiência, que foi olhar com seriedade e com a Fox durante 6 meses, veio muitas dicas e muita coisa que a gente aprendeu e lutou para parar, reajustar e é aquele olhar de fora. Às vezes tu tá ali dentro e tu não consegue enxergar. Aí vem a empresa de fora e consegue te mostrar o que às vezes seria o óbvio, mas tu não tá enxergando. Tu falou bastante do CMV, né, eu vejo muitos negócios que às vezes têm um ótimo produto, tem um faturamento, mas chega na hora do resultado, não aparece o resultado por esse descontrole do CMV, do custo da mercadoria vendido, né, de Exato. quanto tá a compra e o preço de vendas. O preço de venda, se tiver muito alto e o cliente não perceber esse valor, ele não vai voltar. Se tiver muito baixo, não tem lucro e a empresa pode fechar. Isso é uma das coisas mais sérias que tem, que até nessa parte de tu olhar para o ontem, até quando eu tive experiência em outros restaurantes, eu não enxergava esse cuidado e essa seriedade de tu olhar o valor do insumo, tu ver qual que vai ser a pesagem daquele prato, a montagem, o que que vai de acompanhamento para fazer ali na calculadora exatamente quanto que ele vai custar para casa, e aí tu vê qual que é o valor que ele tem que ser colocado, tudo num preço justo, para que não seja nada abusivo, mas que não seja algo que tu esteja trocando a moeda. Então eu vou te dizer que até a gente aprender, tinha pratos que a gente estava empatando. E eu já vinha de um local que tinha um nome muito forte e várias, tinha 3 filiais, várias franquias, e eu não enxergava isso. E eu abri como franquia, mas tu não tinha aquela a precificação exata do peso e do o que exatamente tem que ser cobrado.
E a gente vai vivendo e vai aprendendo, né. O empreendedor é o aprendedor, vai aprendendo. Então essa parte aí foi algo que a gente enxergou muitos e muitos pratos ali que a gente estava empatando, tinha um prato ou outro ali que não valia nem a pena vender. Mesmo que o prato te enchesse os olhos e abrilhantasse a mesa, mas tu estava ali trocando moeda. Claro que junto vem a bebida, depois vem a sobremesa, no montante, na experiência, mas eu acho que tem que ser tudo muito sério e tudo muito bem cuidado com seriedade para que tu não acabe faturando sem conseguir manter a casa aberta. Porque lá na arrancada, no dia primeiro, tu já arranca com as contas fixas já, as contas fixas não vão sair dali. O aluguel já começa já do início, já tá o aluguel ali já, Exatamente. aluguel, a equipe, os salários. Ele bate junto, então tem que ter um cuidado muito grande. A empresa, o nosso é Boteco Vitória, aí o pessoal pergunta lá: "Por que o nome Boteco Vitória?". Aí tem uma longa história, eu tive um sonho lá e veio a surgir a ideia de colocar o nome em lembrança ao sonho. Mas aí o pessoal acaba perguntando se Vitória é uma filha. Eu digo: "Não, ainda não. Se tiver uma filha, vamos até colocar o nome". Mas a empresa é um filho. Tu tem que ter todo um cuidado, né, de ir cuidando ali para que não venha a dar problema de ela não seguir com as portas abertas. É literalmente um filho tu ter uma empresa. Thiago, e se tu voltar no passado, que erros tu acha que cometeu lá no passado e que se tu fosse empreender de novo hoje, ou um novo negócio, ou uma nova filial, tu não cometeria? Ah, com certeza a gente vai errando e vai aprendendo e tentando, reformular a rota, que o que falam, né, que é metanoia, mudança, né. O que não dá é para tu persistir no erro, mas olhando para trás, com certeza, hoje eu sou um eterno aprendiz, tenho muito que aprender, sou humilde para dizer, né. Eu aprendo com o meu colaborador, eu aprendo com o cliente, a gente aprende com colegas de profissão, mas com certeza teve erros da parte de contratação, tentar buscar mais, aprendizado, né, tentaria conseguir buscar mais cursos, mais treinamentos, que é o que eu venho fazendo. Eu acho que isso é um ganhar de tempo. Também buscar empresas em cada uma da sua área, assim como essa que a gente buscou de 6 meses de acompanhamento lá com a Focus, teria buscado antes, bem antes, porque tudo que tu investe em aprendizado, o que tu está investindo ali em conhecimento, não é gasto. Aquilo ali vai ficar agregando valor na tua marca e no teu ponto. Mas hoje, se fosse abrir, digamos, uma nova filial, eu acho que tentaria abrir com uma estrutura um pouco melhor, pelo menos para arrancada, porque o empreendedor é muito sonhador, mas também se tu não tenta, não dá certo, né? Que é o que eu digo que lá em 2015 eu abri com tudo que tinha, vendendo carro, moto, pegando dinheiro emprestado, indo no banco, pegando empréstimo e nessa tentativa estamos aí, mas com as portas abertas. Mas hoje eu tentaria abrir um pouco mais organizado, talvez na parte financeira, né? Para tentar abrir de uma forma mais entregando mais qualidade no ambiente, que é o que o cliente merece, né? Lá atrás foi com o que deu e da forma que deu. Tu falou que também essa questão dos aprendizados que tu teve foi na questão de contratação de pessoas, É, né.
E o segmento de gastronomia eu vejo muita rotatividade de profissionais, né. Todos os segmentos hoje sofrem com isso, mas na gastronomia eu vejo um pouco mais, talvez, como alguns dos segmentos que sofrem um pouco mais com essa rotatividade. E o Boteco Vitória tem pessoas que estão alguns alicerces que estão lá mais tempo, talvez a pessoa da cozinha, Sim. não sei quanto tempo está a pessoa da chefe de cozinha, Antes da pandemia, né, antes da pandemia. 20 anos, tem 7 anos, vamos fazer. É, Tem lá o garçom que me atende lá, o Buda, grande Buda. tá quanto tempo o Buda lá? Muitos anos, Né. muitos, Ele muitos. já era antes do natalício, já É, era? o Buda é um querido amigo, irmão, né, desde a época dos botecos natalícios. Então, eu acho que, primeiramente, é a humildade de tu saber te colocar no lugar do outro. Então, se eu puder dar uma dica aqui, quem sou eu para falar, mas eu acho que primeiramente é saber lidar com as pessoas. Então, primeiramente a humildade. Como que tu gostaria de ser tratado se tu fosse a pessoa da equipe de apoio, a pessoa que vai lá e mantém o banheiro limpo? Como que tu gostaria de ser tratado se tu fosse a pessoa que está ali do teu lado? Então, a humildade na frente de tudo e valorizar, valorizar a pessoa, né? Lutando ali para ter a seriedade de saber que se tu contratou uma pessoa, uma equipe, ela já vai entrar ali no teu dia primeiro com uma conta fixa, então tu saber aquela seriedade que jamais aquele salário pode atrasar, jamais aquele salário pode faltar e sempre que puder tratar a pessoa com carinho, com reconhecimento. Eu brinco para eles que é uma proibição, eles são proibidos de vir trabalhar. No Boteco Vitória, a gente quer que eles venham se divertir. E eu acho que você que é cliente e amigo, tu sente isso. Tu não vê eles trabalhando, tu vê eles se divertindo. Então a gente vai levantando essa bandeira, né? E eu, até hoje, tanto eu quanto a Eliane, a gente coloca a mão junto. Isso para mim não é um trabalho, é uma alegria, é uma diversão. E eles não trabalham para mim e nem para o Boteco Vitória. Eles trabalham comigo. Quem é cliente da casa sabe. A gente rema junto, toca o barco junto, sempre numa transparência total, lutando para manter as portas abertas e sempre valorizar o cliente. Porque o pote de ouro de uma empresa é o cliente. O cliente é o pulmão. Ele é o que mantém as portas abertas. Se tu não valorizar o teu cliente, eu acredito que tu tá literalmente perdido. Acho que Vai ter problemas lá atrás, né? De deixar mais organizado, se profissionalizar, mas o cliente é em primeiro lugar. Sem cliente nada tá. eu vejo muito assim que às vezes no em vários segmentos, né, quando o dono não se preocupa em perder um cliente. "Não, mas é só um cliente". Não, mas se perder não é só um cliente. Ali e tem aqueles que reclamam e tu fica sabendo. Eu quando gosto da casa, quando sou bem atendido, eu gosto muito da casa, seja de qualquer segmento, uma loja de roupas, e eu gosto, eu dou feedback porque eu quero que eles melhorem, mas quando eu não gosto seja da gestão, do dono, eu simplesmente não falo nada e não volto. Eu acho que se tu não te importar com um cliente, eu acho que tu não tá entendendo que tu é dono de uma empresa. Porque eu falei agora há pouco, o cliente é o nosso pote de ouro, o nosso pulmão. E eu me importo demais com o cliente e sempre a gente tem que ter a sensibilidade dos que estiverem à frente do atendimento, o garçom, a gerência, a recepção, o caixa, eles têm que estar com aquela percepção de sentir como que está o andamento da mesa na parte do restaurante. Eu digo para eles sempre que se eles estão sorrindo, a gente está no caminho certo. Porque se deu algum problema, que tu fez o pedido
e o teu prato está demorando, tu já vai ficar inquieto. E é só o garçom ter a percepção, né? Ou tu saber que tu fez o pedido, se aquele pedido se perdeu, aconteceu algo, ou tá demorando muito, porque a cozinha tá lotada, às vezes o cliente até entende, mas tu, garçom, que tá à frente do cliente, tu é o advogado de defesa, né? E eu, como dono, proprietário, eu gosto de estar no salão, no atendimento. Aí eu falo para eles, observem as mesas, é o que eu faço, é o que eu observo. Então eu me importo demais com o cliente, cada cliente é muito importante para mim, dou a dica para cada empreendedor que valorize o seu cliente. Um cliente perdido é sinônimo de velório, né? Então tem que ser cuidado, o cliente ele tem que ser carregado no colo, ele tem que ser cuidado, amado e protegido, porque eu olho no olho de cada um dos clientes que, para mim, não são clientes, são amigos. Eu quero que se tornem amigos da casa. Aí, quando é a primeira vez, eu digo, olhando no rosto, eu digo, se é a primeira vez, que seja um amor à primeira vista. Sinta-se no quintal da tua casa. A gente tem aquela brincadeira de, quando dá, estender um tapete vermelho, servir com um sorriso no rosto, porque daí o alimento e a bebida, ela vai ficar cada vez mais saborosa com um bom atendimento. Então, isso agrega valor. Então, a pessoa que é um empreendedor, um empresário, e ele não se importa com o cliente, para mim, o cliente tem que ser cuidado ao máximo, e eu brinco que o atendimento ele é como um curativo. Se o atendimento ele é um curativo, ele consegue contornar um prato que problemas podem acontecer, e eles vão acontecer, mesmo que de 100% seja 5%, mas tu cuidando do atendimento e ele sendo como um curativo, ele contorna aquela situação de um prato que pode ter chegado Meio frio. meio frio, não na temperatura exata, né? Uma bebida que pode ter na comunicação chegado um equívoco ali. A água, ao invés de ser em gás, pode ter vindo com gás. O chopp, ao invés de uma marca, pode ter vindo outra. A forma que é o atendimento naquele momento, tu vai ver se o atendimento, se ele é um curativo ou se ele é gasolina no incêndio. Gasolina. Aquele problema pode aumentar, se o atendimento for ruim, aquele problema só vai aumentando. É. Teve situações de que tu vai e o atendimento só piora. Use o atendimento como um curativo. E eu tenho a prova que eu estou há 20 anos nessa área de atendimento e restaurante e alimentação, e eu bato firme aqui. Um atendimento que tu consegue chegar ao cliente e ser humilde ali para primeiro reconhecer o erro, pedir a chance de contornar a situação, aquilo tu consegue não perder o cliente e ainda fidelizar ele, porque ele se sentiu cuidado, ele se sentiu ouvido, né? Ele foi, como é que vai se dizer, ao contrário de muitos lugares que a gente sai para almoçar ou para jantar, e tu comenta algo que veio a ser um dissabor para ti, e o garçom acaba dizendo para ti: "Ah, aqui é assim mesmo, não tem o que fazer". Então, ao contrário disso, ele vai se Vai sentir botar, acolhido. vai voltar, vai botar gasolina no caso, do problema vai aumentar É, se for mal atendido, né? o atendimento é um curativo, ele é gasolina no incêndio. E Thiago, acontece, a equipe tem a equipe do gar é uma equipe, né, às vezes tem conflitos, É. né, o pessoal do garçom reclama que a cozinha está demorando para entregar os pedidos, a cozinha está falando que os pedidos estão chegando da maneira equivocada, não tá bem explicado como é que tem que sair, a carne tem que ser mais bem passada, mais mal passada e não chegou a informação corretamente na cozinha, o caixa está com fila no atendimento, está demorando para receber. E, pô, enfim, geram-se conflitos, né, das mais variadas, né, e como tu administra esses conflitos? Uma bandeira que a gente sempre levanta é nunca discutir na frente do cliente. Nunca. Se deu alguma faísca, a gente resolve depois.
até o respeito pelo cliente, lutar ao máximo, seja a gerência com a chefe de cozinha, seja o garçom com a equipe de apoio, o caixa com o pessoal da copa, a recepção com o garçom. Deu aquele problema, em primeiro lugar é o respeito ao cliente. Depois a gente resolve. Então tudo ali é pautado. Uma vez na semana a gente vai fazer uma reunião ali de 20 minutos para abrir a semana, já cada um trazendo as coisas positivas para a gente lutar para melhorar e os negativos para a gente abafar e lutar para que não aconteça. Mas são seres humanos, pode dar algum problema? Claro que pode, mas o negócio no momento é tentar abafar, para que o cliente não veja. Porque tu não saiu de casa para ver o garçom discutindo com a pessoa da recepção. Então é tentar acalmar ao máximo, mas também não deixar aquilo ali solto. O fio não pode ficar solto, ele tem que ser... acabou o expediente, tu já puxa o pessoal para uma reunião de pós-turno e tem que resolver. Mas pode acontecer sim. Mas é lutar para tentar fazer aquela mágica para que o cliente não veja. Porque o cliente saiu de casa para ter o quê? Um momento de alegria, de lazer, de descontração. Eu digo que o Boteco Vitória não é terapia, mas é terapêutico. Então tu tem que ir lá para receber um sorriso, ser recebido com um tapete vermelho e ser servido uma bebida gelada, um alimento na temperatura correta, e não para ver os colaboradores ali em discussão. Já aconteceu, porque são seres humanos, é complicado, mas na hora tem que ser pautado, tem que ser colocado ali, e se puder também tirar a pessoa de cena. Se tu consegue e não vem a dar deficiência, eu já tive aí puxando para o lado de o cliente com o garçom, porque envolve a bebida alcoólica e a pessoa às vezes chega meio alterado e tal. Então a gente já fez aquela jogada de mexer na formação, porque nós temos um mezanino, onde lá cabem 64 pessoas sentadas, a casa aberta lá precisa de 2 garçons, quando lota até 3. Se deu algum problema, tira aquele garçom daquela praça e coloca numa outra praça. Assim ali ele já não está com o cliente. A mesma coisa que tu consegue fazer é, de repente, se der algum problema de um colega de praça, chega ali e conversa com os dois e diz, ó, depois nós conversamos e agora você vai passar para outra praça e você fica aqui. Então, tenta estratégias de tu tentar fazer a mágica ali de que o cliente não enxergue nenhum tipo de conflito. Sim, sim. Tiago, eu te vejo muito presente na operação, Sim. né? Como essa questão de estar junto, dar o exemplo, é importante nessa questão do atendimento? Para mim, aquilo que você enxerga ali, para mim é uma terapia. Eu colocar ali uma roupa de garçom e eu ir nas mesas, para mim é literalmente uma grande alegria. E a equipe, eles literalmente enxergam ali como uma liderança, puxando a galera para seguir em frente. Eu acho que não vai ser nem o que eu falar, e sim o que eles enxergar eu fazendo. Talvez eu diga que é para atender dessa forma, com total alegria e satisfação, sorriso no rosto. Na hora do parabéns lá, de cantar aquele parabéns, é para fazer uma grande festa, mas de repente eles enxergam eu fazendo totalmente o contrário. Então não bate com o que eu falo. Então, literalmente, eu tento mostrar. Então a marca Boteco Vitória, eu sou, digamos, o criador da marca Boteco Vitória. Eles enxergam o Boteco Vitória no Thiago. Então, essa parte de eu ir lá no atendimento, que para mim isso não é trabalho, é alegria e diversão. Eu acho que eles enxergando isso é mais uma bandeira de
de enxergar o líder não falando e sim fazendo, e o que eles enxergam eu fazendo, eles vão naquela mesma linha, né? De lutar ao máximo para entregar duas coisas, que é qualidade e atendimento, que eu acredito que pode ser qualquer tipo de segmento. Pode ser um restaurante, uma lancheria, um bar, um pub, um boteco, uma fruteira, uma pastelaria. Todos esses locais que eu citei aqui, se eles lutarem para entregar essas duas coisas, que é entregar qualidade e atendimento, a qualidade e o atendimento andando lado a lado e sendo entregue para o cliente, isso daí já é meio caminho andado. Thiago, o boteco, assim como no natalício lá no passado, tinha uma preocupação muito com qualidade na alimentação, na comida, né. O Boteco Vitória continuou com isso e foi premiado em 2022 no Comida de prêmio boteco. no Comida de Boteco, né. Exato. Ah, como isso é importante, como vencer esse prêmio foi importante para o Boteco Vitória? É muito bom, porque tu é visto, tu é lembrado, e o maior prêmio não é nem, o prêmio, são as pessoas que aquela premiação vai te trazer. Porque no nosso histórico de 10 anos, a gente até compartilhou isso numa reunião, do Comida de Boteco. De todos os faturamentos, o nosso maior faturamento dentro desse mês, pós a premiação, foi quando a gente entrou para participar e já saiu campeão. Então, aquilo se mostrou em volume de pessoas. O faturamento foi o faturamento recorde. Claro que são outros tempos, de 2015 para cá, mas vamos colocar de um ano para o outro, de 3 anos para trás. Quase que dobrou o faturamento. A gente teve outros prêmios lá. Eu tinha um grande medo de tirar a marca Boteco Natalício, porque era a marca mais premiada de Porto Alegre. Ele tinha uma bandeira de Boteco Natalício, tu lembrava, o boteco mais querido e mais premiado de Porto Alegre. E eu fiquei uns 10 anos ao lado do proprietário e ao lado da família, ajudando eles e aprendendo com eles. Sou muito grato a todos. E eu tinha um grande medo, porque aquela marca que eu estava ali, graças a Deus e aos amigos do boteco, foi a única que não veio a fechar as portas. Mas quando chegou o momento que a família tinha voltado para Recife e não tinha mais nenhum aberto, esse foi o medo, era eu tirar a marca que tinha muitos e muitos prêmios. Mas aí a gente foi lá e criou a marca Boteco Vitória. Aí já fomos premiados pelo Prime Gourmet, que é um tour gastronômico, né? Depois também fomos premiados pelo Best Gourmet, que o pessoal vai passeando pelas cidades, né, pela grande Porto Alegre, e eles vão no local onde eles estão provando, aprovando o alimento, a bebida, o ambiente, e eles fazem ali a votação. E também esse prêmio do Comida de Boteco. Então, é muito bom. Se tu falar que não é bom ganhar prêmio, isso vou estar dizendo aqui, né, ao contrário do que qualquer pessoa ia dizer. Então, ajuda a tu ser visto, ser lembrado, e com certeza a maior prova a gente tem esse no termômetro ali anual, olhando para 2, 3 anos para trás, quase que dobrou o faturamento quando a gente entrou para participar e já saiu campeão. Thiago, então já indo para os nossos minutos finais, o programa está passando voando aqui. Para quem está pensando em investir em gastronomia, e tem muitas pessoas que sonham ter um café, ter um boteco, um restaurante, né? Que conselho tu daria para quem está pensando em investir agora, está nos assistindo, está conhecendo o teu case, ou já foi no Boteco Vitória e gosta do Boteco Vitória? O que de dica tu daria para quem está pensando em investir no segmento gastronômico agora? Primeira dica que eu daria é aprenda a gostar de pessoas.
Acho que isso é o mais importante. Porque se tu for abrir um boteco, um bar, um pub, um restaurante, primeiro, é o que tu tem que aprender a cuidar são os colaboradores. Então, os primeiros ali são eles, para tu até motivar eles para que eles andem lado a lado contigo e para que eles levantem a tua bandeira de lutar para entregar qualidade e atendimento. E depois, o falar pessoas é aos clientes, é o que vai manter a tua empresa aberta. Então, se for essa área de restaurante, é aprender a gostar de pessoas, aprender a cuidar de pessoas. Eu acho que essa seria uma das primeiras dicas, né? Porque é o que eu luto para fazer, né? Eu creio demais em Deus, então todos os dias, né, que eu venho a acordar, eu luto para entregar o quê? O meu melhor para os melhores. É cuidar dos meus colaboradores, tratar eles com muito respeito, com muito carinho, e aqueles que vêm até nós, seja almoçar num sábado ao meio-dia, numa feijoada, seja jantar numa numa dessas noites nossas aí, né, a pessoa tá te escolhendo. Entre tantos e tantos restaurantes, aquela pessoa te escolheu. Então tu olhar para aquele cliente com carinho, com reconhecimento, e saber que entre tantos e tantos locais ele te escolheu. Então tu já é felizardo de ter sido escolhido. Vai lá e luta para entregar um carinho, um reconhecimento. Aquele cliente que veio te conhecer ali por uma indicação, por curiosidade, ele pode se tornar um cliente VIP da casa, alguém que vai estar ali uma vez na semana, ou 2, 3 vezes no mês. É aquilo ali que é o que vai te manter aberto. E aquela pessoa que ela é cuidada, amada, protegida ali, em todos os mínimos detalhes, já pelo proprietário, pelo dono e juntamente com os colaboradores, ele vai ser a pessoa que mais vai espalhar a tua marca. Thiago, muito obrigado. Realmente foi o nosso bate-papo foi tão bom que passa voando, né, então Passa muito rápido. queria te agradecer também pelo teu tempo, né, pelo teu esse compartilhamento de experiência e conhecimento com a nossa audiência. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Fortus, que tem toda uma solução 360 com contabilidade, RH, finanças, auditoria, ao Sindiconta, que representa uma categoria profissional dos contadores e que apoia o programa também, a nossa equipe técnica que faz tudo acontecer aqui e a nossa audiência que a cada semana tem aumentado, que tem nos acompanhado de segunda a quarta-feira, das 22 às 23 horas, também a nossa audiência que nos acompanha nas redes sociais. O nosso muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.